Fala galera, estamos dando início a mais um programa aqui, A Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver. Mais uma vez estamos aqui no Dom House Bar, essa casa que já está virando a nossa família. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação do nosso programa. E vamos dar início aí falando de alguns temas que hoje nós vamos abordar nesse dia de hoje. Falar do Corinthians, acima de tudo, claro, da última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi aí no dia 13, agora, Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos falar também o outro lado da torcida, aquele lado que os torcedores muitas vezes não conhecem, que é o lado social da torcida organizada, que foi um projeto aí que nós fizemos junto com a Camisa 12 e o pessoal do Fundão da Leste. Sensacional a matéria que nós gravamos. Vamos abordar também aí, falar do ano do Coringão, da troca de treinador aí, e é isso que nós vamos abordar com vocês hoje. E desde já nós temos um convidado especial, que é o André, que está aqui mais uma vez conosco. André, obrigado mais uma vez aí por receber a gente aqui. André está aqui com a gente, vai também bater esse papo aí com a gente referente ao ano do Corinthians, como que o André viu a questão do time, da classificação para a Libertadores, essa troca de treinador, o Vitor Pereira acabou saindo. Então nós vamos fazer um bate-bola aqui bem bacana para vocês aí e vamos dar início agora ao nosso programa e A Voz das Arquibancadas. Para darmos início ao nosso programa hoje, nós vamos começar falando desse trabalho que foi lá em Itaquaquecetuba. A rapaziada aí da Camisa 12, Fundão da Leste, fez um trabalho incrível junto com a rapaziada lá de Itaquaquecetuba. E eu quero falar justamente um pouquinho desse trabalho para vocês. Nós vamos colocar daqui a pouquinho a entrevista com o ex-presidente aí da Camisa 12, o Luciano, e com o Brau, que é um dos lideranças lá de Itaquaquecetuba. Mas antes de colocar a entrevista dele para vocês acompanharem, eu quero deixar claro para vocês que esse jogo do Corinthians, que aconteceu no último dia 13/11, no domingo, o jogo foi às 4 horas da tarde, nós saímos, eu tive o privilégio e o prazer de poder estar lá com a rapaziada, nós saímos no domingo, 8 horas da manhã, de casa, todo mundo aí que esteve presente conosco lá, acordou cedo para participar desse projeto e nós vamos mostrar esse outro lado para vocês, não só torcedores corintianos, mas todos aqueles outros torcedores que muitas vezes não têm a oportunidade de poder acompanhar o que é o outro lado da torcida, ter a chance de poder ver um outro lado social. Porque é aquilo que eu falei até no meu programa anterior, muitas vezes quando se fala em torcida organizada, o que vem na mente de muitas pessoas é um lado negativo, é um lado da violência, que infelizmente nós sabemos que também acontece, lado de briga, só que a torcida não é só isso, a torcida tem um lado social, que é o que muitas vezes não é mostrado por boa parte da imprensa. Então o nosso intuito naquele domingo foi poder mostrar para as pessoas justamente esse lado da torcida, um lado social, o que é o corintiano, muitas vezes aquele corintiano que está desgarrado em uma outra quebrada da Zona Leste e que não tem a oportunidade de conhecer ou de ir nos jogos do Corinthians, a gente resgatar esse corintiano para não só poder proporcionar a chance dele poder estar no estádio, mas dele também poder fazer parte junto da própria quebrada dele para poder fazer com que ele se sinta importante e participar dos projetos sociais que acontecem muitos. Por exemplo, Natal Sem Fome, igual vai ter agora, de final de ano. Tem muito projeto social que a torcida faz e é o lado que, infelizmente, a imprensa muitas vezes não divulga. E é o que nós vamos mostrar agora para vocês. E para falar um pouquinho sobre isso, nada mais, nada menos que o ex-presidente da Camisa 12, o Luciano, e o Brau, que concedeu uma entrevista pra gente e nós vamos mostrar agora para vocês. Acompanhe aí. Então, pessoal, estamos aqui hoje em Itaquá, vamos falar com o Luciano, ex-presidente da Camisa 12, e com o Brau, daqui de Itaquá, que é um dos lideranças daqui de Itaquá, para poder explicar um pouquinho para vocês melhor aí o que é esse projeto que nós estamos aqui hoje e qual que é o intuito disso daqui. Vem pra cá, Luciano, por favor, vem pra cá, Brau. Luciano e Brau aqui. Boa tarde. Aí, o Luciano vai falar um pouquinho aqui para vocês, referente aí esse projeto hoje que nós estamos aqui, o intuito de nós estarmos aqui em Itaquá. Qual que é esse projeto hoje, Luciano? Então, essa é a intenção nossa do Fundão da Leste, é unir as regiões da Zona Leste, no intuito de chamar aqueles corintianos que estão desgarrados, que vai pro jogo sozinho, às vezes não tem nem oportunidade de conseguir seu ingresso, de ir para o jogo. A gente faz essa união em todas as quebradas da Zona Leste, hoje é em Itaquá,
Depois das outras regiões. Isso, com todas as outras regiões para poder agregar a torcida do Corinthians, é isso? Sim. Legal. Brau, estamos aqui hoje na sua quebrada, uma honra estar aqui com você, meu irmão. Parceiro nosso aí de camisa 12. Também o Brau, um dos lideranças aqui de Itaquá. Qual que é o trabalho de vocês aqui hoje em Itaquá, Brau? Como que tá esse projeto, esse trabalho? Como que tá funcionando a questão aí de Itaquá e a rapaziada daqui? O trabalho tá bacana, é evidente por todos que a gente está com um crescimento grande. Estamos com 50 associados agora chegando, 20 associados novos esse ano, que aparentemente está sempre vindo com a gente. E estamos sempre unindo e trazendo todo o povo para estar sempre junto com a gente aqui. Legal, e daqui a pouco todo mundo partindo para a arena e antes comer uma carninha, né? Sim, temos um churrascão da hora aqui. Legal. E é isso aí, rapaziada. Pelo Corinthians, todo mundo junto aí, certo? A rapaziada aí, ó. Bacana, né, gente? A entrevista aí, ó, super legal esse trabalho que nós fizemos aí com a rapaziada lá de Itaquaquecetuba. Mais uma vez, espero que todos possam ter tido aí a oportunidade não só de poder ver, mas também de poder analisar um outro lado da torcida do Corinthians aí, que é justamente esses torcedores mais destacados, que estão aí mais afastados ou que não têm tanta oportunidade de poder estar no dia a dia aí dentro do estádio ou até mesmo com a torcida. Então esse trabalho foi sensacional, porque ele pode agora não só mostrar esse lado para vocês, mas tirar também aquela impressão das pessoas de ver uma torcida apenas no lado da violência, de achar que torcida organizada é somente briga e violência, e não é. E a torcida tem esse lado social e isso foi sensacional. Então foi um trabalho incrível, espero que vocês tenham gostado aí e que vocês possam começar a ver de uma forma diferente as torcidas, não só a do Corinthians, mas outras também que fazem aí esses trabalhos sociais, que é muito bacana, que infelizmente a mídia não divulga. Mas nós vamos falar aqui sempre que tivermos oportunidade, tiver trabalhos bacanas, como esse que teve lá em Itaquaquecetuba, e até mesmo aí o final de ano, vindo aí Natal Sem Fome, nós vamos fazer essas matérias para poder trazer para vocês, para que vocês possam conhecer esse lado social da torcida, tá bom, gente? É isso, obrigado aí mais uma vez a rapaziada de Itaquaquecetuba. Agora vamos falar de Corinthians, Coringão aí, o que foi o Corinthians esse ano, o ano do Coringão. E nada mais, nada menos para falar com a gente aí o André, nosso parceiro aí, André, vai fazer esse bate-bola com a gente do que foi esse ano do Corinthians e principalmente aí vamos falar um pouquinho dessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro, que foi no dia 13 de novembro, Corinthians 0, Atlético Mineiro 1. E eu já começo aqui perguntando pro André. André, antes de dar minha opinião, vou perguntar a sua. O que foi esse ano do Corinthians, o que você achou? Cara, eu acho que o Corinthians esse ano, ele teve altos e baixos, né, normal, mas tivemos muitas perdas. Paulinho, aquele rolo do William, rolo do Jô, né, Renato Augusto fora por um tempo, Fagner também fora. Então, grandes nomes, né, do Corinthians ficaram um bom tempo fora. E isso acabou meio que deixando um negócio meio conturbado ali dentro da... Desestabilizou. Exatamente, da galera, né? E também teve a questão do Vitor Pereira, que ele não tinha uma constância ali. Ora deixava um time, no jogo seguinte já era outro time, no outro jogo já era outro time. Então, em 3 jogos ele tinha 3 times. Demorou para encaixar, né, André? Demorou para encaixar. Foi encaixar agora, mais para o meio, para o final do campeonato. Né? Ele estava tentando algo, que eu também não sei o que ele tentou, né? E aí eu acho que ele cedeu e falou, bom, vou deixar um time mais fixo. Foi aí que o Corinthians foi, mas era tarde. Né? Então acho que a gente poderia ter ido um pouco além. Né? Se tivesse, por exemplo, encontrado um padrão de jogo antes. Um padrão, exatamente. O problema foi manter esse padrão que a gente acabou não conseguindo manter. Sim, e exatamente sobre isso, André, e eu também vou dividir aqui com vocês aí de casa. Eu coloquei o André para falar primeiro porque eu fui muito crítico a essa questão do ano do Corinthians, porque eu entendo da seguinte forma: se nós pararmos para analisarmos o que foi o ano do Corinthians, o Corinthians acabou aí conseguindo uma vaga para a Libertadores da América, certo, André? Mas o Corinthians não pode ser só a Libertadores da América ou apenas se contentar
com uma vaga para a Libertadores da América. Mas aí as pessoas vão falar, poxa, Edu, mas o Vitor Pereira chegou, pegou um trabalho ali praticamente do zero, tentou encontrar um padrão de jogo. É óbvio que nós entendemos tudo isso e concordo que foi difícil, mas acredito que ele poderia, André, ter feito isso de uma forma mais rápida, porque entra naquilo que você falou. Ele inventou muitos times ali, que isso acabou tirando até a paciência do torcedor corintiano. Às vezes até para ele conhecer também, né? Exatamente. Os jogadores, a galera ali, exatamente. Ele tá mas ficou muito tempo conhecendo, na minha opinião. E fazendo rodízios, né, a todo tempo, sem dar um padrão de jogo para essa equipe. Isso né? mesmo. Então, exatamente esse também é o meu ponto de vista, e acho que o Corinthians perdeu muito tempo ali. E aí depois o Corinthians acabou se encontrando aí no decorrer do campeonato, mas o problema do Corinthians foi a instabilidade jogando fora de casa, porque quando o Vitor Pereira encontrou esse padrão de jogo, por exemplo, o Corinthians estava jogando muita bola na Arena Corinthians. Só que fora de casa, André, o Corinthians não jogava nada, era irreconhecível. E eu bati muito nessa tecla. Como que um time podia fazer um jogo tão maravilhoso na Arena e no jogo seguinte, fora de casa, essa mesma equipe não conseguir ter um padrão de jogo? Times que estavam Atlético Goianiense, perdeu ponto para a Juventude, todos os times que estavam lá na zona de rebaixamento que foram rebaixados, o Corinthians perdeu pontos. Montou em cima do Corinthians. Montou em cima do Corinthians. Então isso atrapalhou muito, porque se o Corinthians, André, no meu ponto de vista, tivesse, por exemplo, encontrado esse padrão de jogo fora de casa, nós teríamos chego na última rodada do Campeonato Brasileiro brigando de igual para igual com o Palmeiras. E aí não é soberba de corintiano, não, é analisar aquilo que foi o futebol do Corinthians, porque dentro de casa o Corinthians foi sensacional. Por exemplo, André, só para você ter uma base, eu estava vendo alguns dados, números, o Corinthians jogando fora de casa, por exemplo, no segundo turno, se você pegar o primeiro turno e o segundo turno, no geral, jogando fora de casa, o Corinthians foi uma das 4 piores equipes do Campeonato Brasileiro. Era para ser rebaixado. Era para ser rebaixado, se tivesse só um campeonato de segundo turno. Então, assim, o ano do Corinthians foi bom pela vaga na Libertadores, mas longe de ser aquele futebol que o torcedor corintiano está acostumado. Longe de ser Corinthians. Longe de ser Corinthians. E aí, a minha crítica ao Vitor Pereira é qual? É justamente essa, porque aí eu vou lembrar vocês aí um pouquinho aí, torcedores corintianos, acho que o André até se recorda disso. Antes do Vitor Pereira chegar, André, você lembra quando o Silvinho saiu, o tempo que o Corinthians demorou para conseguir um novo treinador? Nós ficamos atrás de treinador durante muito bom tempo. Teve o não do Renato Gaúcho, você se lembra? Teve o do Renato. E o Duílio ficou lá tentando. Exatamente. E nisso o Corinthians perdendo tempo. O Vitor Pereira, para vocês aí que estão em casa talvez não se recorde, o Vitor Pereira foi a 4ª ou a 5ª opção, aí, se eu não estiver enganado, da diretoria do Corinthians, porque não conseguia nenhum treinador. Então, o Vitor Pereira, ele saiu aí para muitos como o novo Pepe Guardiola, que está longe de ser isso no meu ponto de vista, André, mas ele fez um bom trabalho. Só acho, e a minha crítica vai muito a ele, por quê? Porque eu acho que ele não poderia ter esperado a última rodada do Campeonato Brasileiro para poder falar que não ia ficar. Até isso incomodou os jogadores do elenco do Corinthians. Acho que ele poderia ter feito isso antes, e ele não fez, deixando o Corinthians, mais uma vez, tendo que correr atrás de um novo treinador e de repente começar um projeto atrasado como foi da outra vez, só que dessa vez não, porque o Lázaro tá aí, mas o Vitor Pereira acabou tendo essa infelicidade no meu ponto de vista, né? Com tudo que o Lázaro tá, mas na minha opinião tá e não tá, né? Para mim ele está esquentando a cadeira lá para alguém. Esse alguém eu acho que é o Tite. Aí, ó, exatamente. E é o mesmo ponto de vista que eu tenho. Porque, André, vamos parar para analisar aqui, né? Eu vou te colocar o meu ponto de vista e vou dividir isso aí com vocês que estão em casa. O Corinthians, algumas semanas atrás, disse que a diretoria do Corinthians disse que não iria abrir mão de um técnico que não fosse estrangeiro. E o Corinthians, porque entenderam que o padrão europeu deu certo dentro do clube, os jogadores compraram a ideia, então a diretoria decidiu apostar novamente aí num padrão europeu. E, de repente, algumas semanas depois, tudo isso muda e eles vêm e anunciam o Lázaro como treinador do Corinthians. Mesmo porque todo mundo esperava um técnico padrão europeu. Com padrão europeu, porque foi isso. Tite. Tite. Mas o Tite já tinha dado a opinião dele que não ia durante 6 meses e tal. Que ele quer um tempo para descansar com a família. Mas aí, André, o meu ponto de vista é qual? E aí não sei se o torcedor corintiano aí vai concordar.
A diretoria vem e diz que gostaria de ter um técnico estrangeiro. De repente, assume o Lázaro. E aí você para pensar, o Lázaro foi bem? Foi bem. E assim, para deixar bem claro, eu não estou sendo crítico ao trabalho do Lázaro, não. Muito pelo contrário, porque quando o Silvinho saiu, André, o Lázaro fez 7 jogos aí na equipe do Corinthians, ganhando 6 jogos e empatando 1. Mais de 90%. Mais de 90%, se eu não me engano, 94% de aproveitamento. Então o Lázaro foi super bem. E aí vamos lembrar que o Carille, quando também assumiu o Corinthians, começou assim, né? Ele veio como interino e deu super certo. Depois a soberba do Carille acabou fazendo com que ele se perdesse no meio do caminho, mas o Carille deu super certo. O Lázaro pode dar certo? Tem tudo para dar certo. Mas o que eu acredito é que o Lázaro veio para ficar apenas 6 meses, porque quando o Tite voltar dessas possíveis férias aí com a família, eu acho que o novo técnico do Corinthians vai ser o Tite. Talvez o Lázaro fique para o Campeonato Paulista. Exatamente. Início ali da Copa do Brasil e tal, depois o Tite vem e assume para o Brasileirão. Algo meio já pro final da Libertadores. Porque na outra passagem que ele teve, né, André? Se você parar para analisar, o Tite assumiu só depois do Campeonato Paulista, lembra? Foi só do Paulista. Só no Paulista. E coincidentemente ou não, o Tite de repente volta aí para assumir só depois desse Campeonato Paulista. Mas aí vocês vão perguntar aí, Duda, onde você tirou isso? É aquilo que eu tô falando para vocês, torcedor corintiano, e dividindo aqui com o André. Não faria o menor sentido a diretoria vir a público falar que gostaria de ter um técnico estrangeiro e de repente anunciar o Lázaro, que era o interino até um tempo atrás. Então o Lázaro estava lá com o Tite, lá na Copa, ele já ia fazer... já estava nas pesquisas de internet, ninguém colocava o Lázaro. E de repente o Lázaro volta, comunica o Tite que não vai ficar, volta para poder assumir o Corinthians, não está tendo nem campeonato. O Lázaro poderia ter ficado lá com o Tite, mas o Lázaro voltou. Então eu acredito, no meu ponto de vista, que de repente o Tite já até apalavrou para a diretoria do Corinthians. Eu volto para o Corinthians, mas eu quero 6 meses, e daqui 6 meses o Tite volta para assumir. Guardem isso daí, se eu tiver errado, não tem problema nenhum de vir aqui depois falar para vocês, olha, era uma ideia que eu tive na minha cabeça, mas eu acredito que o Tite volta. E o que você acha, André, sobre isso? Você acha que minha linha de raciocínio está fora? Eu concordo com você, concordo. Acho que o Tite vem, né? O Lázaro, ele tá, aquilo que eu falei, ele tá esquentando a cadeira pro Tite chegar, já pegar o time, né, meio montado. Coitado do Lázaro, né? E o Tite ainda vai nos bastidores e vai contornando ali junto com o Lázaro para montar a equipe que o Tite quer. Mas independente se é Tite, Lázaro, o técnico que assumir tem que saber que ali é Corinthians, ali é pressão. Sangue na veia, exatamente, né? Então, e o bom não é fácil. E assim, né, André, o bom do Lázaro é que o Lázaro ele já tem mais de 20 anos já trabalhando já dentro da equipe do Corinthians. Então, conhecimento é o que ele mais tem. Os jogadores sabe da pressão que sabe da pressão, os jogadores gostam muito dele. Acredito que os medalhões aí dessa equipe, que é o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, Renato Augusto, são os jogadores que eu acho que também vão apoiar e vão acolher ele. De repente ali para poder engajar esse trabalho bacana aí que ele vem a fazer dentro do clube. O problema é, né? Se o Lázaro for bem até esses 6 meses aí do Tite, será que a diretoria do Corinthians mesmo assim vai querer o Tite? Uma vez apalavrado, né? Não tem como correr atrás, né? Que o nome... E Tite é Tite, né? E Tite é Tite, né, André? E o Lázaro pode ser um bom interino, lógico, auxiliar certeza, ali do Tite, né? Então, eu também penso isso, eu não sei o que vocês aí de casa acham, mas eu acredito que daqui 6 meses aproximadamente nós vamos ter novidade aí com o Tite sendo o novo técnico do Corinthians. Então, galera, agora nós vamos falar um pouquinho aí da projeção do Corinthians aí para o próximo ano, Libertadores aí chegando. Então, assim, se nós formos falar do Corinthians, né, André, eu acho que é programa para até amanhã de manhã. Vai, para mais. Para mais, mas infelizmente o nosso tempo também é curto. Então nós vamos abordar aí um tema da próxima Libertadores,
que você pensa aí, André, referente à sua expectativa para o próximo ano? Você acha que essa equipe do Corinthians está pronta com esses jogadores? Esse elenco dá conta? Você acha que precisa ter alguns reforços? Qual a expectativa que você tem do Corinthians para essa próxima Libertadores? E projetando já aí um ano melhor do que foi 2022, né? Eu acho que o Corinthians tem que primeiro acertar a vida do Yuri Alberto. O cara tem que ficar, né, meu? Não tem escolha, a gente tem que trazer o cara pro Corinthians. Demorou um pouquinho para engrenar, mas foi, né, André? Demorou, puta, mas agora tá decolando. Sim. Tá quase decolando, né? E é um cara que... Fundamental hoje, né? E vestiu, comprou, né? Aí ele tá vestindo realmente... O manto. O manto, tá correndo sangue, Corinthians nele e tal. E eu acho que umas 3, 4 contratações ali certas, né? Não fazer esse monte de contratação aí que o Corinthians fez. Só para ter passado. Elenco, né? Contratou Bambu, puta, não dá para entender umas contratações. Nem falar, acho que o torcedor corintiano fica até bravo quando você fala em Robson Bambu. Contrata esse cara, exatamente. Então, contratar e contratar certo. Não adianta pegar e contratar por contratar. Mas vou aliviar seu coração. Robson Bambu está indo embora. O contrato dele vence agora. Graças a Deus, Robson Bambu, torcida do Corinthians, pode comemorar. Esse não joga mais com a camisa do Corinthians, André. E contratar umas 3, 4 posições ali, né? Meio de campo. Acho que a zaga tá legal. Né? Mais para o meio de campo ali pro lateral direito também, lateral esquerdo. E também reforçar também um segundo time, porque junto com a Libertadores tem Copa do Brasil, tem Paulista. Nós perdemos o Mosquito, né? O Mosquito volta só em julho de 2023, então nesse caso o Romero ali caiu. O Romero, o tempo que ele ficou no Corinthians, ele também foi tipo o Yuri Alberto, ele vestiu ali o camisa, manto, né? E foi pra cima, raçudo, do jeito do Corinthians de ser. E eu acho que o Romero, eu tenho um pouco um pé atrás nessa questão, né, de... Mas o Romero tá o quê agora? 30 anos, se eu não me engano, né? 30 anos, 30, né? 30, 31, né? 30 anos, 30 anos o Romero. Ainda tem gás ali, né? O que eu gosto do Romero, André, nisso que você tá falando, é justamente isso, né? Não é um jogador estrangeiro, por exemplo, que tá vindo sem saber o que é o Corinthians. O Romero já sabe o que é o Corinthians, né? Como a torcida gosta, sabe a pegada. Então eu acredito que ele volte com essa fome muito maior e de repente pode ser uma boa aí pro Corinthians, né, André? Sim. Pensando num todo retrospecto aí que ele tem dentro do a gente clube, teve, né, algumas recontratações, né, tipo Paulinho, né, não chegou do jeito que era, se machucou e tal. Teve o William também, né? Então vamos... Que voltou mais com nome do que com bola, né, André? Muito mais com Decepção total, né, o William, né? Foi. Também achei. E quando ele queria, ele jogava bola. Sim. Quando ele queria, ele jogava bola. Então, vamos dar a oportunidade para o Romero mostrar o trabalho, né? E fazer aquela... E trazer mais umas peças aí para fortalecer esse elenco, né? Eu acredito também que o Corinthians vai fazer uma grande Libertadores, não só uma grande Libertadores, mas um grande ano. Acredito que concordo com você, André, acredito que com umas 3, 4 contratações aí pontuais, o Corinthians consiga brigar de igual para igual com qualquer equipe aí desse país, mas precisa ser jogadores que venham, entendam o que é o Corinthians e que joguem bola como o Yuri Alberto está jogando, o próprio Roger Guedes, que tem muitas pessoas que criticam, mas eu particularmente gosto muito, porque é um cara que corre, que marca, que volta. Para quem vai no estádio... E que se entendeu com o Yuri, hein? Sim, e que o próprio Vitor Pereira lá atrás falou que não dava para jogar os dois juntos, não tem espaço. E olha aí que os dois conseguiram aí se acertar. Também, raçudo, corre pra caramba. Exatamente, e eu falo isso e tem alguns torcedores que criticam o Roger Guedes, mas é o que eu falo, talvez eu não sei a percepção de quem está assistindo o jogo em casa, mas no estádio, para quem acompanha o Corinthians aí, vê que o Roger Guedes, ele vai na lateral, ele vai no meio campo, ele tá na zaga, ele corre, ele se dedica, ele não é um craque de bola, mas ele é um grande jogador que pode ajudar muito a equipe do Corinthians. Então eu também, a minha perspectiva para 2023 é muito boa, acredito que o Corinthians tem tudo para fazer um grande campeonato e se Deus quiser aí... E tem que trazer, né, a Libertadores, eu acho que já passou o tempo já, né, da gente ficar ali ganhamos 2012, né? Já deu, a gente tá batendo muito na trave. Eu acho que o Corinthians o Corinthians é muito maior que isso e a gente precisa disso. Sim. A gente precisa de pegar mais uma Libertadores e pegar mais um Mundial para alavancar aí o
o próximo ano, 2023, e vem em 2024 já com pique total. Exatamente, e o Corinthians mostrou que é possível, tanto é possível que nós fomos lá e ganhamos do Chelsea em 2012, fizemos um baita campeonato onde ninguém acreditava, só o torcedor do Corinthians, e o Corinthians trouxe esse título. Então isso é Corinthians, e é isso que o torcedor corintiano espera, né, André? É isso aí. É isso aí, gente, ó. Falamos de Corinthians aqui, infelizmente a gente não tem tempo suficiente para poder abordar tantos outros assuntos, mas a gente acabou trazendo aí para vocês aquilo que foi o Corinthians esse ano, os melhores destaques aí daquilo que o Corinthians fez jogando dentro do Campeonato Brasileiro, até na própria Copa do Brasil, e a projeção do Corinthians para o próximo ano aí com um novo treinador já definido, que é o Lázaro. Então eu gostaria aí de agradecer vocês, e nós vamos também agora abordar um pouquinho aí, falar um pouquinho da Copa do Mundo, né, que é o que todo torcedor aí tá ligado agora, a Copa do Mundo começou, então nós vamos falar um pouquinho agora para vocês aí dessa Copa do Mundo e o que o André acha aí dessa seleção brasileira que vamos deixar para o próximo bloco aí, a gente volta aí para falar de Copa do Mundo para vocês. Voltamos aí, galera, agora para falar um pouquinho aí da Copa do Mundo que eu particularmente amo de paixão. É muito gostoso você poder assistir os jogos das seleções aí, o tempo passa super rápido, é um futebol totalmente diferente e nós vamos abordar agora um pouquinho aí dessa Copa, da seleção brasileira, e o André está aqui também para falar disso conosco. O que você está achando, André, dessa Copa do Mundo? Você gosta de Copa? Como que você vê essa seleção brasileira? Fala aí seu ponto de vista referente a isso. Não existe como não gostar, né, da Copa do Mundo, né? É uma integração de todas as torcidas, né, famílias, amigos. Todas as nações, né, os países, né? É um clima gostoso. E sobre a seleção, eu estou confiante, né? Não concordei, né, com algumas escalações, mas eu estou confiante com a seleção. Eu acho que tem poucas seleções, né, que pode brigar legal com a seleção do Brasil, né, mas vai depender muito da vontade dos jogadores, né? Sim. Eles não podem pipocar, né, como aconteceu em algumas outras Copas, né, a galera, um ou outro acabou pipocando ali, mas se jogar centrado, acho que dá para levar... Para chegar longe, aí você acredita Dá para nisso? trazer o caneco, Eu particularmente, né, André, eu acompanho a seleção brasileira, assim, mais desde 98, assim, que é mais ou menos ali quando eu comecei mesmo a gostar de seleção brasileira. Peguei um pouquinho ainda da Copa de 94, ali com o Bebeto, o Romário, era mais garotinho ali, mas ainda conseguia acompanhar. Quem não se lembra daquele... é outra realidade. Então quem não se lembra ali daquela final, Roberto Baggio batendo aquele pênalti para fora e o Brasil sendo tetracampeão. Ali era emoção. Era uma geração diferente que hoje a gente não consegue ver mais, né, André? Eu acho que não vai existir mais. Você acredita nisso também? Acho que não vai. Eu acho que não veremos mais aquela mesma seleção. Hoje em dia, eu acho que não existe mais. Exatamente, eu penso isso, porque assim, ó, por exemplo, para mim, Edu, 94 foi sensacional, com Bebeto e Romário. 98, aquela Copa para a França, ali, minha opinião, eu acho que teve alguma coisa errada naquela final, porque o Brasil jogou demais, André, demais, e chegou na final, o Brasil não fez... A Copa inteira jogou bem, né? E na final não fez absolutamente nada. Quem não se lembra do Ronaldo no vestiário passando mal? O Edmundo já estava escalado para jogar, de repente o Ronaldo veio, mas o Brasil praticamente não deu um chute no gol da França, e dali em diante, para mim, ficou algo muito assim estranho. Depois, o Brasil acabou voltando a ganhar a Copa em 2002, né? O Brasil ganhou a Copa 2002. A gente perdeu esse encanto, porque aí a gente pegou ainda uma época do Ronaldinho Gaúcho, a gente pegou jogadores assim que dava gosto, Roberto Carlos, de você poder ver jogar, aquelas faltas lá que ele cobrava. Eu acho que você falou tudo, eu acho que a gente acabou perdendo o encanto. Exatamente. Né, os jogadores... Será que soberba, André, da seleção achar que toda a Copa de repente iria chegar e ganhar a hora que queria? Não, também tem a questão do ego, né, de alguns jogadores, né, os caras estão lá em cima e acha que pode tudo, e
acho que tem que entrar com mais humildade, né? Porque mesmo você pega uma seleção que não tem tanta referência, né? Ela pode vir e meter 1-0 na gente. Exatamente. Né? Por exemplo, o jogo hoje entre Senegal e Holanda, para quem acompanhou, Senegal segurou a Holanda até os 83 minutos do segundo tempo e depois a Holanda ali acabou fazendo um gol, mas não tem mais essa de seleção boba, né, André? Não tem, de achar não que tem. você vai entrar, é o Senegal, a gente vai enfiar 4 ou 5. Porque se o Brasil entrar com essa soberba no próximo, na estreia agora na quinta-feira, achar que vai ganhar de qualquer forma, pode ser surpreendido, né, André? Por isso que o Brasil tem que entrar com humildade, né? E tratar aquele time como um time grande. Porque Exatamente. se levantar o nariz, pode tomar uma invertida e ficar feio pra gente. Exatamente. E assim, né, essa seleção aqui, eu particularmente gostei porque são muitos jogadores jovens, jogadores que muitos ainda são promessas aí no futebol mundial, só que uma mescla muito boa, de uma safra de muito bons jogadores. Por exemplo, você tem o Antony, você tem o Vinícius Júnior, o Neymar, que eu acredito que nesse time ele possa ser que ele consiga jogar mais, porque tem Melhor que a Copa passada, embora se ele entrar com humildade, acredito que ele possa fazer uma grande Copa, não fazer o que ele fez na outra Copa de ficar se jogando o tempo inteiro, virou meme aí no mundo inteiro com aquelas caídas dele. Então, se ele entrar para jogar bola junto com essa molecada, o Brasil tem muita chance de chegar longe. Se entender que tem que jogar bola. E aí, André, outra coisa também, né, do meu ponto de vista, é uma seleção muito jovem, igual eu falei, com o Vinícius Júnior, com o próprio Rodrigo, com o Antony, que são jogadores promessas ainda, mas que já estão explodindo aí no futebol mundial, não tem tanta experiência, e a maioria deles não disputaram uma Copa do Mundo, mas que de repente numa mescla com esses grandes jogadores ali que o Brasil tem, pode ser que de repente faça uma grande Copa do Mundo até com o Neymar jogando bem no meio deles, né? Mesmo porque eles Exatamente. Então eu acredito que o Brasil possa ser que chegue longe. No meu ponto de vista, Brasil e Argentina vão brigar por essa Copa do Mundo. Eu particularmente sempre falo, sou fã do futebol argentino, gosto muito de ver a seleção argentina jogando, porque é um futebol com muita garra, muita raça, e eu acredito que seria legal também, né, André? De repente a gente vê uma final aí, Brasil e Argentina, hein? Faz tempo, né? Imagina, hein? Última Copa do Messi, Nossa, o Neymar ali, que foi amigo dele jogando no Barcelona. Então poderemos ter aí, de repente, um Brasil e Argentina, por que não? Porque eu acho que seria o sonho de qualquer torcedor, né, André? Vamos torcer, né? Vamos torcer. E referente à questão do Tite, você gostou da convocação? Eu, particularmente, não concordei com o Daniel Alves, acho que o Tite foi muito mal nessa, mas o Tite também tem essa coisa de lealdade, aquela coisa de paizão, daquilo que ele promete, ele cumpre, e talvez isso ele até tenha prometido para o Daniel Alves a ponto de levá-lo para a Copa. Eu não levaria, e também não levaria o Bruno Guimarães, porque eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter conseguido essa vaga. O que você pensa? O Dani, eu também não entendi esses dois nomes, né? Principalmente o Daniel Alves, né? Eu acho que já foi, a fase dele já foi, a época dele já foi, então... É o jogador mais velho, né? A disputar uma Copa do Mundo. Exatamente. Pela seleção brasileira, né? Eu acho que poderia ter colocado outros jogadores ali mais pique, jovem, né? Que poderia contribuir muito mais do que o Daniel Alves. Que quase machucou o Pedro, hein? No treino aí, com aquele carrinho no Pedro. E teve um outro treinamento aí também que ele quase machucou. Não vou me recordar o jogador agora, mas ele deu duas entradas ali. Que, pelo amor de Deus, né? Então você, assim, e a gente tá vendo aqui, né, André, na Copa do Mundo, por exemplo, a França perdeu seus principais jogadores por lesão, né? Perdeu o Benzema, perdeu outros jogadores importantes aí. Então a seleção brasileira tem que ficar de olho aí. E pelo amor de Deus, Tite, você quis levar o Daniel Alves, tá bom, para ser um banco ali, para ser o paizão dessa molecada, legal. Mas pelo amor de Deus, não deixa o Daniel Alves machucar ninguém, né? Porque você já tá vendo as outras seleções aí perdendo grandes jogadores, e tudo que a seleção brasileira não precisa é perder um desses talentos. E ainda mais o Pedro, né? Que é um goleador aí que fez por merecer essa vaga na Copa do Mundo. Aí tirou a vaga até do Gabigol, né? Grande nome, o Pedro. Porque o Gabigol vinha sendo convocado. Eu acho que ele vai fazer história.
Eu acho que ele vai... Não vai ser mais um vai mandar Fred bem. da vida aí, não? André? Não. Acho que ele vai mandar super bem esse ano na seleção. Então você está confiante? Tô, bastante. Então é isso, vamos aguardar aí, Copa do Mundo começou, o Brasil joga na quinta-feira, vamos ver como essa seleção se comporta e a gente vai acompanhar aí junto com vocês e nos nossos próximos programas aí a gente vai falar muito mais dessa questão de Copa do Mundo e vamos ver como que a seleção brasileira sai nessa daí. E desde já, queria aqui, André, te agradecer mais uma vez. Infelizmente a gente não tem tanto tempo para poder falar. E o papo tá bom, E o papo tá bom, e aqui dá para ir até amanhã de manhã, mas não vão faltar outras oportunidades para a gente conversar sobre Corinthians, Copa, tem um ano todo ainda pela frente aí, se Deus quiser a gente ainda vai vir abordar muito assunto legal. É isso aí, Edu, eu agradeço aí pelo convite mais uma vez, sempre que quiser a casa está aberta para vocês. Né? E não esquece de fazer aquele convite para a galera, né? Dom House Bar vai transmitir todos os jogos, né? E especificamente nos Jogos do Brasil. Após o jogo terá um sambinha ao vivo para animar a galera, depois um DJ. Vem para cá, não paga para entrar, perdão. A entrada é VIP. Vê-se os Jogos do Brasil aqui com a gente. Nós estamos na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, número 760, Planalto, São Bernardo do Campo. E se falar que assistiu o programa Voz das Arquibancadas com o Edu Oliver? Ganha um brinde, vem pra cá. Aí, ó, vai ganhar um brinde aí, e então vem pra cá, traz a galera. E André, obrigado mais uma vez, eu que agradeço, de coração. Tamo junto. Tamo junto aí. E se o Brasil perder, pode chegar aqui e falar, ó, se o Brasil perder, o André vai pagar caipirinha pra todo mundo. É nada, gente, brincadeira. Vai Brasil, canha aí, me ajuda. Vamos aí torcer pra seleção brasileira aí, e vai estrear com o pé direito, mas a nossa seleção maior qualquer Corinthians, é o Corinthians. Então, vai Corinthians. É isso aí. Tamo Valeu, junto. Du. Um abraço a todos. Obrigado aí mais uma vez aí, galera, por terem acompanhado aí esse bate-bola aí hoje com o André aqui. Falamos de Corinthians, a seleção brasileira, e nos nossos próximos programas aí a gente vai abordar muito mais para vocês. Obrigado a todos mais uma vez de coração. Tamo junto e vai Corinthians sempre.